A paz do Senhor a todos e um feliz 2020. Desejo-lhes que este ano seja um ano de mais aproximação e intimidade com o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, com certeza, serão acrescentadas. Paz, felicidades, saúde, vitórias, prosperidade, maturidade e etc. E a minha primeira mensagem para a nossa reflexão tem como tema: cuidado com as promessas. É comum todo final de ano, nos últimos 5 dias do mês de dezembro e nos 5 primeiros dias de janeiro, fazemos promessas, e promessas essas que abrangem todos os aspectos da nossa vida. No aspecto da saúde, aos que prometem fazer exercício físico no início do ano, deixar de beber refrigerantes e ter uma alimentação saudável. E no aspecto familiar, aos que prometem estarem mais juntos, mais presentes, criando um ambiente mais de paz e de união. No aspecto financeiro, esse ano eu serei mais econômico, vou gastar menos e vou trabalhar mais. No aspecto social, aos que prometem serem mais bons cidadãos, cumpridores da lei, serem menos corruptos e serem mais honestos. Esse ano eu não vou cortar fila. Esse ano eu não passo no sinal fechado. Esse ano eu vou deixar o jeitinho brasileiro de lado. Esse ano eu vou cuidar mais do meu ambiente. O patrão diz: esse ano eu vou ser mais justo com meus funcionários. E os funcionários dizem: esse ano eu serei mais eficiente na minha empresa. Vou procurar qualificação, serei mais dedicado. E no aspecto espiritual e religioso, aqui a lista parece ser bem maior. Promessas tais como: esse ano eu irei ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou me consagrar mais. Esse ano eu serei mais espiritual, serei mais crente. Esse ano eu serei mais presente na minha congregação. Esse ano eu vou ajudar mais ao meu pastor, vou ajudar mais os líderes de departamento. Esse ano eu irei abraçar mais a obra missionária. Esse ano eu serei mais generoso com os pobres. Esse ano eu irei procurar pecar menos. E aí tem aqueles mais exagerados: eu irei procurar não pecar esse ano contra Deus e nem contra meus irmãos. E por aí vai, a lista é exaustiva. Mas é pecado, é errado essa lista de promessas de final de ano? A questão, a problemática é que estas promessas são feitas no fervor, no calor das emoções e não da razão, esquecendo-nos que somos limitados, falhos e pecadores. E que tudo, as promessas, não dependem só de nós. E que a nossa volta há todo um contexto. E que os nossos intentos, desejos e promessas também dependem dos outros que estão à nossa volta. Olha o que a Bíblia diz sobre votos e promessas. Eclesiastes, capítulo 5, e o verso 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Versículo 5. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. E queridos, a questão não é só final de ano e não é só a Deus. Em qualquer tempo, seja Deus, seja um irmão, seja alguém, fazer voto, fazer promessas e não cumprir é agir de má fé. Então, muito cuidado com votos e promessas. Essa é a questão. E quanto maior a lista de promessas, maior é a decepção quando vai chegando novamente o final de ano. Olhamos para trás e vimos que não cumprimos aquilo que prometemos. Uns cumprem 30%, outros chegam a cumprir das suas promessas 50%. E aqueles mais disciplinados chegam lá aos seus 80%, 90%, mas nunca a 100%. Os que são mais disciplinados chegam ao final do ano mais satisfeitos com os resultados das promessas cumpridas. E outros chegam envergonhados, frustrados, decepcionados pelaquilo que não puderam cumprir das promessas que foram feitas. A sensação é que tudo deu errado, tudo foi ao contrário
daquilo que foi prometido a cumprir no final de ano para o início de ano. E não entendemos por que falhamos, já que aquilo que prometemos era tão bom, tanto para mim como para o coletivo, era tão bom e eu não entendo por que não deu certo. Há uma situação idêntica a essa na Bíblia. Isso com relação à intenção, o desejo e a vontade de fazer o que é certo, o que é bom. E no final fazer tudo ao contrário. Ou melhor, não executar aquilo que prometeu. Bem, a situação está em Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 25. Paulo trata sobre aqueles que mesmo já regenerados, mesmo tendo entregado a vida a Cristo, mesmo assim ainda continuam sendo pecadores, falhos, limitados, errantes. Ou seja, a narrativa de Paulo nesses versos, ele nos mostra que a nossa natureza, a natureza humana que ainda há em nós, nos torna falíveis, limitados, pecadores, apesar de sermos já regenerados, termos já entregado a vida a Cristo. E por mais que do fundo do coração, no sentimento mais puro que houver porventura em nós, e desejarmos fazer o que é certo, isso não anula a nossa limitação, fragilidade e falibilidade. Paulo, ele teve esse sentimento de fracasso, de perca, de derrota, de limitação diante daquilo que ele queria fazer e não conseguia. Veja o que diz o verso 19 do capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, verso 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Dá para entender? Eu imagino Paulo, o apóstolo Paulo, prometendo fazer coisas boas, querendo fazer coisas boas, coisas que é do bem. Assim como eu e você prometemos nesses últimos dias do ano. Assim como nós não entendemos esse nosso agir ao contrário do que prometemos, o apóstolo Paulo também tinha essa incompreensão. Veja o verso 15, o que o apóstolo Paulo diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Meu irmão, e nesse contexto de fracasso e de derrota, o apóstolo Paulo passa a entender a sua natureza e a natureza do jamais que mesmo já sendo regenerado, mesmo entregando sua vida a Cristo, ele passa a entender que o homem é falho, é limitado, ainda é pecador. Quando reconhecemos as nossas limitações, cessa-se toda vanglória, toda exaltação, como também cessa-se todo martírio, toda cobrança de si mesmo. Assim como Paulo reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, a sua natureza, ao ponto de ele mesmo dizer: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que vai te livrar de não errar, de não falhar em 2020? Quem é que vai te livrar de não pecar em 2020? São suas promessas que vai te livrar de não errar em 2020? É o seu caráter que você julga ser intocável, que vai garantir que você não vai errar, falhar em 2020? São suas habilidades, são as aulas do curso de coaching que você teve, que vai garantir que você não vai errar, vai falhar e vai seguir o plano perfeitamente? Ora, nem o apóstolo Paulo apresentou em Romanos 7 uma solução para findar as suas falhas, erros, pecados e limitações. Nem o apóstolo Paulo apresentou essa solução. No capítulo 8, no verso 1, ele traz a síntese dessa problemática, apresentando-nos um caminho para trilharmos o ano todo, a vida toda, sem condenação, sem martirização, apesar das nossas falhas, limitações e pecados. É apresentado Jesus Cristo. Nele não há condenação. E aí sim, terminando o ano, nem se martirizando e nem se vangloriando. Sobre no que você falhou, sobre no que você errou e pecou, não é porque você não é crente, não é porque você não aceitou Jesus e nem é regenerado, ou até mesmo salvo, condenado aí ao inferno. Não, é para você entender que a natureza humana ainda está em você. Para você entender que a sua justiça não é suficiente. Não se martirize, não se culpe, não se crucifique. E sobre no que deu certo,
no que você venceu no ano passado, não foi você. Foi Ele agindo em cada detalhe, abrindo portas, lhe capacitando, dando livramento, trabalhando em seu favor. Então, não se glorie, não se ache. Termino lhe convidando a não fazer promessas alicerçadas nas emoções de final e início de ano. Mas lhe convido neste ano de 2020, a nossa meta seja Cristo reinar em nossas vidas. Se tão somente deixarmos Jesus reinar em nossas vidas, Ele nos orientará, Ele nos guiará, Ele nos defenderá, Ele nos justificará, Ele nos abençoará. Ele nos transformará mais e mais em pessoas melhores. Ele nos deixará mais parecido com Ele, no amor, na graça, na misericórdia, no perdão, na honestidade, na verdade, na responsabilidade, na santidade. E quando chegarmos em dezembro, não teremos feito promessa esse ano, mas olharemos para trás e ver que nele foi possível viver um ano melhor. Nele fomos melhores para a sociedade, nele fomos melhores para a família, melhores para nossos irmãos na congregação, melhores para nossos pastores. Nele, em 2020, seremos melhores no reino dos homens, melhores no reino de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém.